Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, o convite que me foi feito pelo Marcelo. Eu estou bastante emocionado de estar aqui, não só pelo fato de comemorar uma data tão importante para um profissional como o Marcelo, numa cidade como Ribeirão Preto. É perfeitamente compreensível que uma galeria do porte dessa galeria do Marcelo tenha surgido, se desenvolvido em Ribeirão Preto. Talvez até uma outra hora a gente possa conversar. Mas também me deixa muito emocionado de ser de Ribeirão Preto e, de alguma maneira, se eu vejo uma raiz por trás do Marcelo, uma raiz que está também na cidade de Ribeirão Preto, eu também me sinto fruto dessa raiz de uma grande árvore que foi plantada na cidade. Quer dizer, eu desenvolvi minha carreira totalmente fora. Esse ano faz 50 anos que eu estou fora de Ribeirão Preto, que é uma coisa alucinada, né? Como eu saí daqui para estudar e nunca mais voltei para morar, tem parentes aqui e tal. Mas eu me sinto muito fruto do ambiente artístico e cultural de Ribeirão Preto. Enfim, não seria completamente outra coisa se eu não tivesse essa experiência. Eu seria, no máximo, um médico, um dentista aqui da Universidade de São Paulo, da onde eu vim também. Enfim, então estou muito feliz por estar aqui. Eu achei esse convite do Marcelo de uma delicadeza incrível. Quer dizer, a gente não conversou sobre isso, mas eu não consigo deixar de imaginar que seria muito interessante, quando se comemora 40 anos da Galeria Marcelo Guarnieri, que venha um ribeirão pretano falar sobre arte. Enfim, eu visitei a exposição ontem, pude conversar, pude me deliciar com essas obras. E eu tinha pensado, gente, só uma ideia também, né? De chamar atenção para algumas poucas obras que me mobilizaram. É claro que a quantidade de obras... A gente tem uma série de obras aqui que mobilizam qualquer pessoa interessada. Mas eu achei que seria importante, eu estudo, só deixar claro para vocês, eu tenho uma formação lá no Departamento de Artes Plásticas da ECA, onde eu dei aula há quase 40 anos, mas na minha formação, é uma formação peculiar de alguns intelectuais ligados à história da arte lá em São Paulo e que vem de uma tradição, sobretudo italiana. Eu estudo arte contemporânea porque eu estudo arte do passado. E eu estudo arte do passado porque eu estudo arte contemporânea. Então, o que significa? Dentro da USP, ou dentro do Departamento de Artes Plásticas, você pode se especializar numa determinada área. Agora, o trânsito entre esses vários momentos da arte fazem parte da constituição da nossa formação e da atividade profissional que foi desenvolvida depois. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, hoje em dia a Pinacoteca é reconhecida como mais um museu de arte contemporânea. Agora, o núcleo fundamental da Pinacoteca é o século XIX. Eu fui diretor da Pinacoteca e fui diretor do Museu de Arte Contemporânea. Então, que eu acho que demonstra bem esse trânsito. Por que eu estou falando isso? Porque o que me mobiliza, eu achei muito emocionante para mim, e sempre me emociona, você entrar em contato com algumas obras que você não conhecia e que elas me ajudam a rever a história da arte para poder, de alguma maneira, adequar essa obra num contexto mais geral. O que eu estou querendo falar? Normalmente eu escrevo para falar, viu, gente? Então, eu posso dar umas gambiarras, mas assim, me deixou absolutamente
emocionado quando eu entrei aqui, o Marcelo é testemunha, e vi esse retrato desse jovem do Visconti. Fiquei muito impactado, porque o Visconti é um artista, para mim, um dos melhores pintores brasileiros, e eu não conhecia essa obra, que eu achei fenomenal. E por que eu achei fenomenal? Porque, nesse momento, antes de vir para cá, ontem, eu terminei um texto sobre o Ismael Neri, olha como são as coisas, né? De uma exposição que eu organizei, que está na Galeria Daniel Yan, lá em São Paulo. Eu terminei o texto para o catálogo ontem, então eu estava completamente envolvido em considerações, reflexões sobre o Ismael Neri, mas também sobre o ambiente do final do século XIX, século XX, que é onde atuou o nosso Visconti. Então, para mim, foi muito interessante ver como aquela pintura, como uma manifestação do melhor tipo de pintura do final do século XIX, com uma pegada que eu acho que paga um tributo à grande tradição da pintura europeia, mas que, no entanto, ele estabelece algumas coordenadas para tentar entender um artista muito atento também a certas peculiaridades do ser humano. Quer dizer, esse adolescente não é um adolescente qualquer, essa figura ela traz um mistério que é constituído pela qualidade da pintura, né? É o know-how desse artista que reforça, eu estava comentando com a minha sobrinha agora, quando a gente chegou, a sutileza, né? Porque você vê um tom esverdeado tomando conta da pintura, muito discreto, muito baixo, e aqui embaixo do pescoço dele um elemento vermelho que cria esse choque, ou seja, uma estratégia formal, técnica, trabalhada para reforçar essa carga emocional dessa pintura. Eu ainda quero escrever mais sobre essa... escrever, porque, de fato, ela me mobilizou muito. E caminhando pela exposição com o Marcelo, outra obra que me chamou muito a atenção também foi esse rebolo, que eu acho que é o segundo ou última pintura dessa parede, porque ela é o contrário da pintura do Visconti. Ela, embora seja produzida com imensa qualidade, né, com uma qualidade inegável, ela trabalha questões que são trabalhadas muito discretamente no nosso amigo Visconti. No rebolo se torna a própria estrutura da pintura. Porque esse tipo de pintura aqui não sei se eu estou falando, eu estou pensando alto, tá? Refletindo. O interessante da pintura do Visconti é que ele usa todos os elementos, todas as estratégias técnicas do know-how pictórico para fingir ou para deixar o espectador na dúvida se o espectador está na frente de algo bidimensional ou se está na frente de algo tridimensional, como se ele estivesse olhando se você estivesse olhando através de uma janela. Essa brincadeira que ele faz e que ele oscila de uma maneira extremamente sofisticada, que, do meu ponto de vista, precisaria analisar mais, está nesse jogo muito sutil do colorido, né, das cores que ele usa. Aqui, no rebolo, ele explicita uma estrutura bidimensional, que é típico da modernidade, uma modernidade que está se estruturando ali, no final do século XIX, início do século XX. Quando você pega o rebolo, você vê uma paisagem linda, né? Uma paisagem muito delicada, talvez dos arredores de São Paulo, não sei.
E agora você olha como ele deixa evidente que aquilo que você está vendo é a representação de uma paisagem, mas, no entanto, antes de ser a representação de uma paisagem, é uma estruturação em planos e cores que reforçam a dimensão bidimensional da pintura, que é uma das questões mais potentes da arte moderna. Então, é interessante você ver numa pintura altamente despretensiosa, ela está lá, fico imaginando o Rebolo pintando na frente daquela paisagem e, na verdade, contribuindo nessa constituição de uma visualidade moderna, que é de uma modernidade que não é a mesma que está ali, embora ali a gente consiga entender essa fricção. E depois também o que me chamou a atenção foi o Bruno Jorge. Não sei se eu já estava muito impactado com o Rebolo, que quando a gente foi vendo, tem umas coisas maravilhosas, e enfim, né? Quando chega na escultura aquele nu, aquela mulher que está ali em bronze, é nítido como ela conversa do ponto de vista de uma estrutura ou de uma compreensão do que deve ser a arte. Ela conversa muito com o Rebolo, embora sejam assuntos completamente diversos e modalidades diferentes, uma escultura, outra pintura, mas se vocês forem olhar com calma, né, ele deixa evidente naquela escultura, que está no tridimensional, ele deixa evidente os elementos que denunciam o fazer do artista ali. Né? Do mesmo jeito que o Rebolo, e, obviamente, essa maravilha que está aqui, né? Deixa nítido a bidimensionalidade através da marca do pincel, você vê no Bruno Jorge, você tem a marca do gesto, do sujeito que foi lá e agiu sobre a matéria, né? Agiu sobre a argila, supostamente, e depois passa pelo processo de transformação aquilo numa obra em bronze, né? E, finalizando, o que também mobilizou muito foi, por outro lado, tem outros exemplos também, mas aquele Baravelli, né? Baravelli, onde você tem uma frieza na representação, porque ali já não é a representação de uma mulher, né? Parece que é uma representação de um esquema de rosto de mulher que vem da fotografia, ou seja, é um outro momento da história da arte. Um outro momento da arte. Essa obra deve ser do final dos anos 80, por aí, meados dos anos 84. Então, o que eu acho que, só para a gente começar a conversar, né, quer dizer, me mobilizou aquilo que eu consegui, aquelas obras a partir das quais eu consegui estabelecer uma ligação, não por semelhança de linguagem, mas, pelo contrário, por oposição, né? Eu acho que se você tem o Rebolo, De Fiori e o Bruno Jorge falando de uma arte moderna, naquilo que ela tem de mais explícito, né? Você tem, nas outras pontas, você tem alguém que está chegando de uma tradição secular, que é a grande tradição da pintura europeia, sobretudo da pintura italiana, e o Baravelli, que, como discípulo do Wesley, né, trabalha a imagem a partir das técnicas de reprodução mecânica, que está caminhando para uma outra vereda que vai dar frutos em outras manifestações, talvez mais próximas da sensibilidade contemporânea, talvez, né? Mas, enfim, eu acho que a experiência de uma exposição, porque essa exposição não é fácil, essa exposição ela não é pautada numa questão.
plástico formal, ou numa questão, sei lá qual for. O que você tem são obras de alta qualidade, de diversos artistas brasileiros, que fazem parte de um acervo. O que as une, em primeiro lugar, é o fato delas terem uma mesma procedência, vamos dizer assim. No entanto, acho que um exercício interessante é você poder estabelecer certos liames, certas ligações, certas características, enfim, que podem nos ajudar a refletir sobre a questão da arte num país como o Brasil, né, onde vários encaminhamentos foram levados a cabo, né, por vários artistas. Então, não sei, eu adoraria continuar falando sobre essas obras ou sobre outras obras que vocês, enfim, ou sobre o que vocês quiserem falar. Eu estou à disposição. Se eu vou tomar água, está cedo. O que é incrível de ver mesmo é como cada um é moderno no seu próprio tempo, né? A própria existência, o próprio tempo que faz que, lógico, tem as influências, mas como que passa de um artista para o outro, e ele sendo moderno, ele sendo atual, tudo que as questões e na maneira de se expressar. Eu acho que... Como tem o que faz que cada um, né, a influência da época. Eu acho assim, que a definição de moderno ela se modifica também, né? Século XIX, século XX inteiro, você passa por algumas... Eu estou olhando aqui, eu estou de frente para dois artistas que eu prezo muito, e sobre os quais eu não falei, mas que estão pautados num programa, né? Se você for pegar de Cavalcante, Segal, Portinari, uma certa Tarsila e mais um outro artista, você tem um programa de constituição de uma arte moderna e nacional, né? Que é o grande filão. Eles são modernos, porém se sentindo participantes de um programa de uma arte nacional brasileira, ou seja, um programa coletivo de constituição de uma arte que dissesse respeito a todos e tendo como tema o quê? A paisagem humana brasileira, né? Se você pega o Bonadé, se você pega Volpes, eles têm outros posicionamentos perante a modernidade, né? A modernidade de um não é a modernidade do outro, né? Agora, o que ajuda, que se você não tem nenhum tipo de sectarismo, assim, se você gosta de ver com mais tranquilidade, você vê exatamente essas nuances. Então, por exemplo, como que é inacreditável você poder ver esse projeto modernista, que a gente fala sobre ele até hoje, ocorrendo concomitante a projetos modernos que nada tem a ver com aquilo. Então, por exemplo, se você pega próprio Ismael Neri, você pega aquele sujeito, Oswaldo Guilde, né, o Guilde, que tem a modernidade está na busca da individualidade de uma arte que ela não tem pretensão de comunicar nada a não ser ela mesma. É o contrário do Portinari, entendeu? Então você tem esses dados que eu acho que são interessantes, que fazem você pensar, né? Eu acho. Fala. Claro. Eu acho que essa sistemática mental de explicar para a gente ele é chegar a buscar e buscar um pedaço de Tarsila, que é uma mobilidade política, porque a mobilidade na história da arte que eu tenho
que é disruptiva, porque ela é sozinha. E eles, Ela tem o quê? Desculpa, não ela entendi. sempre, a modernidade, ela tem que ela é disruptiva e sozinha. Disruptivo. Disruptiva. E eles não, eles estão no grupo que é a semana de 22, né? O modernismo brasileiro de 22. Então, essa noção de grupo, eu acho que também é muito interessante que eles falam a mesma língua. Então, quando você coloca pra gente que essa é uma família artística, até pra gente mentalmente, a gente vai categorizar melhor o Volpe com fulano, a Tarsila com o Segal, com o Cavalcante. Eu acho que vai criando compartimentos para que a gente consiga entender também alguns movimentos. Porque eu vejo assim que é muito problemático quando a gente fala de modernismo, modernidade no Brasil, a gente está sempre muito... Porque você tem a questão, você tem a arte e você tem a história da arte, né? Muitas vezes você entra em contato com a produção artística via a história da arte. E a história da arte ela tem uma meta, ela tem um norte, grande parte. Então é importante falar sobre isso para você poder ir destrinchando, chamando a atenção. É muito gozado, por exemplo. Enfim, que eu acho que pode... Eu falei, tomei muito cuidado de falar uma certa Tarsila. Não sei se vocês repararam. Por quê? Porque a Tarsila do Amaral ela interessou para esse modernismo de 22, que você falou também, embora ela não tenha participado da Semana de 22, vocês sabem muito bem disso, ela chega depois. Mas ela interessou enquanto ela desenvolveu um tipo de trabalho pautado na configuração de uma visualidade brasileira. Certo? Aquelas pinturas da fase pau-brasil, maravilhosas. Né? O acolhimento por parte da crítica, que também não existe arte sem crítica. Né? O acolhimento da crítica foi muito importante para ela. Quando ela desvia e ela vai para o campo da pintura com um diálogo com a pintura metafísica, com a pintura surrealista, ela deixa de interessar a esse primeiro modernismo. Ela começa a interessar a outra turma, mas ela perde esse papel. É muito interessante o silêncio ensurdecedor do Mário de Andrade em relação à pintura antropofágica dela, porque não interessava ao projeto de modernidade que ele capitaneava e levava toda a turma em volta. Então é importante estar atento para essas nuances, sabe? Assim, não é puramente uma emanação. O Mário de Andrade ele fala uma vez assim, tem um poeta brasileiro chamado Prudente de Moraes Neto, enfim, um sujeito que precisaria ser estudado. Mas ele manda para o Mário de Andrade uma série de poemas surrealistas, sabe? É um jovem, né? E o Mário de Andrade já é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade fala assim, olha, o surrealismo, eu me daria muito bem com o surrealismo se eu morasse na França, porque o surrealismo é a manifestação mais cabal de uma sociedade decadente, de uma sociedade regada a ópio e cocaína. Eu faço parte de uma sociedade nova. Eu tenho que propor uma arte que seja uma religião. A arte como religião, a arte para religar, né? Para ligar as pessoas. Então, eu não posso concordar com isso. Por quê? Porque o surrealismo seria a exacerbação da individualidade, do eu profundo do artista, do inconsciente, blá, 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 blá. Então, você tem esse debate. Né? Claro que depois vai chegando nos anos 50, isso vai se diluindo e vão entrando outras questões que, de alguma maneira, estão presentes aqui também. Mas elas são fundamentais. Né? Por exemplo, tem certas pinturas do Visconti muito mais modernas do que muitas pinturas modernistas, mas não entra porque não faz parte de um grupo ali. Né? É sempre uma definição em disputa, isso está sempre em disputa. Então a gente precisa, eu acho que estudar, ver com calma, porque é muito bonito, por exemplo, também estou aqui delirando, né? O Iannelli, aquele Iannelli que está lá, que é fantástico ali.
ele conversa, a maneira dele resolver plasticamente aquele campo é muito próximo do Bonadei, que está lá no fundo. Você não entende mais a pintura como uma composição, que isso é um dado muito interessante, muito importante. Quando você fala composição, pressupõe o elemento figura e fundo, que é a base da pintura europeia tradicional. Tá? Quando você vê os trabalhos do Iannelli e do nosso amigo lá, você tem e no Volpe, que é magnífico, a noção de preenchimento de campo. Não é composição. Não tem esse elemento, essa oposição figura e fundo. Você tem um reforço constitutivo da bidimensionalidade da obra. Então, não é a composição... Porque quando eu falo composição, é um retrato. Por exemplo, aquilo é. Né? Você tem a relação figura e fundo, às vezes mais comprometida, às vezes menos comprometida, então, mas essa relação está presente. Num artista como o Volpe, por exemplo, você tem uma articulação de preenchimento do campo que não é o mesmo, sei lá, do Visconti, de outros artistas. Então tem que estar, eu acho que seria bem importante, é bastante importante, você olhar exatamente o que a obra propõe. E numa situação como essa, você tem artistas do primeiro modernismo, você tem artistas pós-modernistas e tal, é uma situação muito proteica, vamos dizer, porque aí você pode entender, né? Você pode tentar entender o que a figura, o que a obra está falando para você, como ela se propõe, porque o que ela propõe é o inverso. Você pega essa, sei lá, até covardia, não tem nada a ver, mas você pega esse Volpe e esse desenho do Portinari, que é lindo, São duas realidades diferentes, são duas compreensões de modernidade que se opõem, entendeu? Então, e isso você só tem com contato com a obra. Né? Também não adianta ficar olhando no catálogo e nem vendo pela internet, que não dá certo. Enfim, não sei, estou entusiasmado. Deixo em aberto aí para vocês. Posso pedir para você falar um pouquinho sobre da Lígia Clark? Esse trabalho da Lígia? Bom, é uma raridade, assim, né? Não esperava encontrar aqui, na verdade. Está aí na vida. Né? Eu acredito, por exemplo, que o trabalho da Lígia Clark, nesse estágio aí, quer dizer, vocês vão falar, Tadeu tem uma visão muito formalista da arte. Eu vou falar, é verdade, eu tenho mesmo, sou muito formalista em alguns aspectos, porque eu acho o seguinte, a arte fala de forma, antes de falar sobre qualquer outra coisa. Então, por exemplo, é que aqui não tem outros trabalhos da Lígia, mas se você acompanha a pintura da Lígia Clark, se você vai vendo, você vai percebendo como ela vai saindo do conceito de composição, esse que eu falei para vocês, e ela começa a trabalhar com preenchimento do campo plástico. Aí estabelece... Faz tempo que eu não estudo a Lígia, então estou lembrando aqui. Vamos devagar. Então, tem um momento em que você tem o plano da pintura e a moldura, certo? A moldura ela serve para quê? A moldura serve para proteger a obra, certo? Mas ela serve também para criar um espaço de separação entre a realidade do espectador e a realidade da obra. É uma fronteira. Na sequência, se você for acompanhando o trabalho dela, a moldura começa a entrar dentro do plano da pintura. Começa a haver uma mistura em que você não tem mais ou fica comprometido o limite entre o que é a pintura e o que é a moldura. Ou seja, o que está acontecendo?
aquilo está se transformando num objeto real. Ele não tem mais. Porque, olhando um quadro, o único contato que eu tenho, aqui, espectador, é como dura ali. Porque a realidade que está lá dentro é uma realidade virtual. Enfim, é um desenho magnífico, blá, blá, blá. Se eu começo a misturar isso, eu vou transformando aquilo num objeto. Num objeto. Esses planos que estão lá, tem alguns trabalhos dela que começam a sair do plano da parede. Ela como se... Eu detesto falar isso, mas não chama bicho por qualquer coisa. Eles saem de uma forma orgânica do plano da parede para conquistar o espaço real. Até que ela solta da parede. E vem... O que são? Adoraria poder pegar, não vou pegar. Mas, não vou pegar. Que você pega o trabalho, você pega o bicho, o que é o bicho? São planos. São os planos que saíram da parede e que ela, a artista, ela conta com a sua manipulação para dar novas configurações àquelas formas que partem de um esquema pré-estabelecido. Aí ela rompe de vez a noção entre espectador e obra, artista e espectador. Por quê? Porque você tem o espectador e a espectadora, obviamente, e são convidados a participar da própria criação. E por que chama bicho? Chama bicho que tem essa dimensão orgânica, de animal. No desenvolvimento do trabalho dela, ela sai dessas experiências, ela começa a fazer experiências de cunho psicanalítico, fundamentalmente. São aqueles objetos relacionais. Ela entra numa outra vibe. Dizem que ela falava assim: eu saí da arte, eu sou uma anti-artista. Porque ela mistura, ela vai... Aliás, você tem uma discussão muito forte no século XX, que é você trabalhar com apagamento entre arte e vida. Você tem várias vertentes. Você pega a mesma vertente construtiva, mas ela tem uma visão projetiva do mundo. Então, eu através do urbanismo, da arquitetura, da pintura, ou seja, de todas as áreas do conhecimento, eu transformo a realidade. Eu trago a arte para dentro da realidade. Você tem várias manifestações. Várias. Dada, quando eu acabo abolindo a pintura, a escultura, ou seja, as modalidades tradicionais, e começo a trabalhar com a performance, por exemplo, é uma tentativa de quebrar essa relação entre arte e vida. No caso da Lígia, ela dá um encaminhamento muito peculiar no trabalho dela. Então, e aqui o que você tem? Você tem um flagrante desse momento. Ela continua, mas aqui tem essa... que hoje é tratado como objeto, isso é uma contradição do circuito. Essas obras, elas foram idealizadas para serem produzidas em grande quantidade. O que ela fez foram protótipos. Diz que o Mário Pedrosa falava assim: Lígia, você tem que fazer mais exemplares. Mas como ela estava produzindo, ela produzia o protótipo e ia fazer outro protótipo. O que aconteceu? Ficaram obras raríssimas. Então, hoje você chega numa exposição, como aqui, ou no museu, você não pode manipular, que era a proposta inicial. Por que você não pode manipular? Porque se eu boto, sei lá, essa obra para ser manipulada por milhares de pessoas, ela vai sofrer. Então, o museu preserva, não deixa. E não deixando, cria outros problemas. Ela começa a ser vista como uma obra tradicional, uma obra que ela não é. Uma coisa interessante está acontecendo, falando do Rio de Janeiro para a Lígia, assim, vai comprar na travessa, que agora eles estão vendendo o bicho em plástico, já viu? Sabe, assim, é muito interessante.
incrível. Ela falou assim, caraca, acho que é incrível. Aonde isso? Desculpa, no Rio? Eu comprei na Travessa. Lá no Na livraria da Travessa? Eu assim, nossa, é incrível, eles estão vendendo. Agora, eu não sei de que é o projeto, de realmente, se ela tinha vontade de popularizar, que todo mundo manipulasse. Eu não sei onde você escreveu esse. Da família da Lívia. Eu não conheço. Eu não conheço. Aí é que tá, né? Mas acho que é uma intenção dela de fazer. Não duvido, claro. Que todas as pessoas tivessem acesso também. Exatamente. A possibilidade de se implicar no trabalho, eu acho interessante isso que eles fizeram. Eu não sei, porque também tem um dado, né? Quer dizer, as obras, os protótipos, vamos dizer assim, eles têm um preço exorbitante, porque viraram obras muito raras, né? Então, isso é uma forma de popularizar. Mas, para o circuito, sempre vai ser uma popularização. Não foi a Lígia que fez. Enfim. Estou pegando carona nessa da cultura, né? Um indicador das duas realidades. Eu fui uma exposição da Miriam Shandon na Tate, em 2013, a exposição só dela. Sim, claro. E na época eu tive uma certa dificuldade, eu não conhecia com detalhes, eu era mais que eu era entusiasta, mas eu estava longe, eu gosto muito. Claro. Eu era só dela e nossa, a exposição sozinha na Tate é muito, né? Muito grande. Segurava a peteca. Eu queria que você falasse um pouco mais da Miriam Shandon, não sei se a maioria conhece, mas tem uma obra dela que me chamou a atenção, que eu lembrei imediatamente na exposição toda dela, e ela faz essa questão da pintura pintada, né? Ali naquela obra do Vinho Verde, com a continuidade da obra no sentido da parede. Eu queria saber um pouco mais da Miriam, que realmente fiquei na época curiosa. Eu não sei, eu penso assim, a Mira tem uma produção muito vasta, né? E o que a mim me mobiliza muito em termos, enfim, estéticos e tal, é como ela chega, não sei se eu vou conseguir me expressar, mas no grau zero do desenho, né? Sobretudo nas como chama, monotipias dela, é quando você não sabe se aquilo é um signo, é uma figura ou se é uma letra, né? Parece que ela vai depurando a forma de tal maneira que ela chega no momento, é como se ela chegasse naquele momento mítico da cultura humana em que você pode escrever, você pode desenhar, sabe? Eu acho que ela e alguns poucos artistas. Esse é o trabalho que... Isso é uma questão que me mobiliza muito. O fato dela produzir essas monotipias, em que ela fazia esses experimentos, que eram produzidas em tipo de papel arroz, né? Um papel que você vê dos dois lados, ela pressupõe uma transparência, né? E uma disposição no espaço real, que você poderia vê-la dos dois lados. Ora, quando ela estabelece isso, ela cria um curto-circuito, porque o que você vê de dois lados? No máximo, você vê uma escultura. Claro que você pode ver mais, né? Mas, enfim, ela está pensando aquele desenho, aquela experimentação, como algo para ser visto no mundo, para fazer parte do mundo e não para ficar numa parede, ficar numa moldura fechada. Ela tem uma série de outros trabalhos em que tem as droguinhas, né? Tem umas obras que ela faz que esses desenhos se jogam no espaço concreto. É uma experiência muito próxima de uma Lygia Clark, por exemplo, embora os contatos sejam muito praticamente inexistentes, que eu saiba.
E tem essa produção pictórica, especificamente, onde ela explora a questão dos campos, das áreas de cor, das áreas de luz, quando ela usa o dourado, que é para fazer refletir a luz de uma maneira mais intensa. Então, eu acho que são duas grandes vertentes que ela trabalha concomitantes, sabe? E eu acho que nessa produção onde fica... É a mesma coisa do Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica ele faz aquele monte de planos, depois o plano sai da parede e vai para o meio do espaço. Como chama aqueles negócios? Os meta-esquemas saem do espaço bidimensional e entram no espaço real. Então, você tem aquele monte de planos em que você anda por eles. E depois você vai fazer o parangolé. O que é o parangolé? O parangolé é uma série de planos de tecido que você veste e dança. Então, tem uma lógica que vem da pintura moderna e tal, e que você vai perceber isso se disseminando em vários artistas com soluções, cada um com soluções diferentes, né? Eu acho, e a Mira é alguém que, enfim, extremamente singular nessas realizações dela, né? Não sei, eu gosto muito da Mira. Eu posso pedir uma gentileza, voltando para a Lígia, À vontade. fazer uma relação entre a Lígia, o Amilcar e o pai. Ixi, tem umas fofocas boas. Eu acho o Amilcar o máximo. Gente, pensa o Amilcar. O que é o Amilcar? Você tem uma chapa, não é? É uma chapa bidimensional, concorda? De metal, que ele faz um corte e vira, né? Isso é o oposto do conceito tradicional da escultura. Escultura, o que é? Escultura é volume, escultura é massa, escultura é tudo aquilo que a gente aprende. Ele é o oposto disso. E por que ele é o oposto? Porque ele não vem da escultura. Porque nós no Brasil, não conseguimos, na disputa de hegemonias aí das vertentes artísticas, os grandes escultores da passagem do século XIX para o século XX, mesmo alguns artistas modernistas, têm aquilo lá é de matar, né? Que é o Brecheret, eles não ganham proeminência. Eles vão até um momento, depois, a partir dos anos 50, eles acabam não declinando, mas vai deixando de ter a importância que teve. Aí, quando chega um Amilcar, o que é o Amilcar? Qual que é o interesse do Amilcar? Quer dizer, a genialidade dele. Ele consegue trabalhar a questão do espaço tridimensional a partir de um elemento bidimensional mínimo. Mínimo. É uma chapa de ferro que ele trabalha. E o que ele vai dizer? O que dizem que ele disse? Eu não sei se é verdade, mas eu acho muito gozado. Que ele falava assim, que ele achava que as dobradiças da Lígia Clark eram uma solução muito lusitana. Porque você botar dobradiça é um machista, né? Enfim, que era uma coisa de mulher fazer. Gente, não, mas ele... Por quê? Porque como que ele fazia? Ele transformava o plano, não pondo dobradiça. Ele literalmente curvava, né? Claro que ele não, mas... Quais eram os primeiros projetos dele, dessas maravilhas que ele tem? Era em papel. Entendeu? Ele fazia isso em papel, passava para essas peças menores, né? E, dependendo do interesse, fazia as peças em com grandes proporções. Mas isso que eu acho bonito da gente não perder, surgia
do plano bidimensional. Então, é uma escultura que vem do desenho, que não vem da escultura tradicional, né? Quer dizer, isso você recebe, quer dizer, com outro grau de complexidade, o Weissmann também, eles estão juntos ali, né? O professor deles foi o Guignard, né? Que está ali, é verdade, está ali. Você olha lá, tem o desenho. O que está por trás daquela pintura é o desenho. E eles, quando ele ensinava a arte para essa moça, ali, Jacques Clark, Weissmann, Amilcar e outros foram alunos do Guignard. E ele dava aquele lápis, um lápis super duro para eles desenharem. Não era um grafite dócil. Eu não me lembro o número do lápis que ele obrigava os alunos a usarem, justamente para criar essa reação do suporte com o instrumento, né? Enfim, são peculiaridades, muito, mas eles formam aí uma tríade quase, né? Cada um vai para um canto, mas eles têm uma mesma base, que eu acho que é o desenho do Amilcar, do Guignard, né? Eu acho muito rica a arte brasileira. Gente, estamos aí. Se vocês quiserem. Obrigado, mais vezes. Obrigado. Agradeço. Foi legal. Eu falo pra caramba, gente. Fui professor, 38 anos, e entusiasta. Muito obrigado. Muito obrigado.